Uma esfera de vidro é o que a gente utiliza para fazer um espelho esférico. Lembra que se desenha um objeto 3D numa folha 2D, uma esfera, por exemplo, vai ficar parecendo uma circunferência. Eu vou utilizar uma como referência, a metade de uma circunferência. Eu vou ficar mais precisamente um quarto dela. Usando como se fosse um espelho esférico, tracei o centro, o vértice e o foco, que esse a gente chama de foco principal, que faz parte do eixo principal. A ideia é testar a propriedade que diz que todo raio de luz incidente no espelho esférico, paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Estou fazendo o desenho com instrumentos, lembrando que a reta normal é sempre a direção radial, no caso da circunferência, e estou usando inicialmente um ângulo de incidência de 60 graus. Transferidor, para marcar o ângulo de reflexão, se incide com 60, reflete com 60, e o raio refletido passa longe do foco principal. E o desenho está tudo correto, você viu. Uma segunda tentativa. Usando os esquadros para obter o paralelismo, raio incidente paralelo ao eixo principal, incidindo com um ângulo de 40 graus. Se incide com 40 graus, a reflexão é sempre igual. E aí a gente tem o transferidor para marcar um ângulo de reflexão de 40 graus. E mais uma vez, caramba, o que está acontecendo? Incide paralelo ao eixo principal, mas não reflete passando pelo foco principal. E a gente está fazendo o desenho com medidas para a coisa poder ficar demonstrada geometricamente e na prática. Bom, vamos para mais uma tentativa. Você repara o seguinte, comparando os dois raios refletidos, a gente passou bem mais perto do foco agora. E se fizermos incidir com 20 graus? Talvez um ângulo de incidência de 20 graus, pelo que a gente viu até agora, vai passar bem mais perto do tal do foco principal. Mais uma vez o transferidor, para a gente ter certeza que vai ter um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. E agora... Ops! Quase! Mas de fato, à medida que a gente vai diminuindo o ângulo de incidência, vai chegando mais perto do foco. A última tentativa, até porque menor do que isso eu não vou conseguir desenhar. Ângulo de incidência, 10 graus. Sempre o cuidado com a reta normal, que nesse caso é a direção radial. Incide com 10 graus, o transferidor vai me garantir o ângulo de reflexão também de 10 graus. Cuidado com o alinhamento. E agora o meu raio refletido. Opa! Vitória! Finalmente, depois de várias tentativas, a gente descobre que somente com um raio paralelo ao eixo principal, mas muito próximo a ele, é o que a gente chamaria de paraaxial, raios de luz paraxiais, que são muito próximos ao eixo principal. Um ângulo de abertura de 10 graus acima do eixo principal. Isso é o que corresponde ao espelho esférico do jeito que a gente está acostumado a pensar nele, com todas as propriedades que você estuda na sala de aula, que vê nos livros e tal. É evidentemente 10 graus acima, 10 graus abaixo do eixo principal. Isso é o que nós chamamos de espelho esférico gaussiano, aquele que obedece às condições do referencial de Gauss. Então é um pedaço muito pequeno de uma esfera muito grande. É por isso então que quando se faz a representação dos espelhos esféricos, normalmente aparece como se fosse um espelho plano. Mas porque na verdade um arco muito pequeno de uma esfera muito grande vai parecer uma reta. E aí então apenas para esse ângulo de abertura muito pequeno do total da esfera é que vale as condições de Gauss. E os raios notáveis, como a gente está acostumado. Incide paralelo, volta pelo foco. Se incide pelo foco, volta paralelo. Simetria em relação ao eixo principal quando toca o vértice. E reflete sobre si mesmo quando passa pelo centro de curvatura. Os raios notáveis, somente para o espelho de Gauss. Para você acompanhar o canal, você pode fazer isso até do seu celular. youtube.com/Física Marginal. Você vai encontrar uma série de playlists no canal. Cada questão, um vídeo. E aí você pode estudar toda a matéria. Curiosidade, você sabe física, só não sabe o que sabe. Até entrevistas. Agora, mais importante, se inscreva no canal. Cada vez que você assistir um vídeo, você pode deixar seus comentários, sugestões, críticas. E quando terminar de assistir o vídeo, não te esquece, dá um joinha.
Valeu!